Olá pessoal, mais um vídeo do canal Descomplicado, um prazer ter vocês aqui. Sou o professor Douglas Sattler, falando diretamente de Diamantina, Minas Gerais, da UFVJM. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre citação. Citação é fundamental num trabalho científico. Então você deve citar corretamente e ter a ideia de que o seu trabalho ele sempre vai estabelecer um diálogo com outros trabalhos, e por isso a citação é importante. Como eu já disse em outros vídeos, a ciência ela é cumulativa. Você vai acumulando conhecimento ao longo dos milênios da ciência. Então é importante que você se refira àqueles autores que já estiveram anteriormente, né? O que temos até aqui em relação ao que você está estudando. E também estabeleça um diálogo entre os seus resultados com resultados de outros trabalhos. E isso a gente faz lá na discussão. Então vamos entender um pouco sobre a questão das citações. Bom, primeiramente, em qual parte do artigo, do seu trabalho científico, as citações são mais relevantes? Primeiro, na introdução. A introdução, na introdução e na parte do seu arcabouço teórico, ou seja, na parte inicial do seu trabalho, é fundamental que você traga bastantes citações. Por quê? Porque a introdução, ela justamente, você tem que responder na introdução o que temos até aqui, ou nessa parte de revisão bibliográfica. Então, a partir do que temos até aqui é que você vai começar a apresentar o seu trabalho depois. Vai começar a mostrar os seus métodos, os seus resultados, sua discussão e conclusão. Mas você não tem como falar sobre o que temos até aqui sem se referir às pessoas que estudaram, né, sem prestigiar os trabalhos que estudaram tudo aquilo que você está, né, discutindo. Então, a introdução ela é fundamental. Nos métodos, é importante que você referencie pessoas, trabalhos que já utilizaram métodos similares ao seu. Ou se você faz uma adaptação de algum método, você coloca. Ou se você inventa um método novo, você pode citar também os métodos anteriores que eram construídos para responder algo parecido que você colocou. Então a citação na metodologia ela é importante. E você tem que citar as fontes adequadamente. Bom, os resultados você tem que ter em mente que ali não é hora de citação, porque são os seus resultados. Então, quando você vai descrever os resultados, você não vai ficar citando outros trabalhos. Não é porque você está falando de uma coisa que você produziu. Se os seus resultados estiver acompanhado de uma discussão, e aí você pode colocar resultados e discussão como um tópico só, isso é muito normal, aí tudo bem, você mostra o que é resultado seu, mas ao mesmo tempo apresenta outros estudos com base em citações. E na discussão, que é fundamental, e muitos trabalhos trazem uma discussão desidratada, porque as pessoas perdem o pique depois de fazer método, de escrever resultado, as pessoas perdem um pouco o pique, e é muito comum trabalhos com uma discussão desidratada. Mas ela é fundamental, porque você vai explorar na discussão o significado dos seus principais resultados e como os seus resultados dialogam com outros trabalhos. E para isso você tem que usar sim de citações. Você pode resgatar citações que estão lá na sua parte inicial do trabalho e trazer ali para a conversa de novo aqueles autores, ou mesmo buscar outras citações. Mas é fundamental que na discussão ela venha acompanhada de citações. Na conclusão e no resumo, você também não vai utilizar citações, porque a sua conclusão é a conclusão do seu trabalho e o resumo, por mais que você faça ali, comece o resumo colocando ali um contexto, não é indicado que você use a citação e resumo, porque o resumo ele é para ser bem curto mesmo, enxuto, para que a pessoa que está passando por ali decida ou não se vai continuar lendo o seu trabalho, tá bom? Então é o seguinte, erros muito comuns em citações ao longo dos textos científicos. O primeiro erro, você tem trechos muito soltos. Você escreve um parágrafo inteiro sobre coisas que outros trabalhos de alguma forma já trabalharam e você não cita ninguém. Então isso é um problema. Mesmo que aquilo seja uma coisa muito sabida, né? Você está falando de uma coisa, poxa, todo mundo sabe isso aqui que eu estou contextualizando. Ótimo, mas se todo mundo sabe, quem são os principais trabalhos que já abordaram aquilo de alguma forma? Você tem que citar, porque senão o seu texto vai ficando frouxo, ele vai ficando mal amarrado. Então, principalmente na introdução e na parte que você apresenta o seu referencial teórico, é fundamental, jovem, que você deixe tudo amarradinho,
com bastante citações, não é? Toda vez que eu vou avaliar uma monografia, um TCC, ou uma dissertação, ou uma tese de doutorado, quando me chamam para a banca, eu faço questão de que uma das primeiras coisas que eu faço é olhar as referências bibliográficas. Eu quero saber com quem que esse cara ou essa pessoa está conversando. Esse trabalho está dialogando com quais referenciais? E aí eu vejo uma série de questões que eu vou avaliando. Isso é fundamental, porque o trabalho com poucas referências ele acaba sendo um trabalho fraco, e porque ele estabelece um diálogo com pouca gente, não é verdade? Bom, então falando de poucas referências, esse aí é um segundo erro muito comum. Você não tem que exagerar nas referências bibliográficas, mas os principais trabalhos você tem que citar. E aonde estão os principais trabalhos? Quais são os principais trabalhos? São aqueles que tiveram mais impacto. São os trabalhos clássicos, na área que você está trabalhando, são os trabalhos mais recentes, é importante que você tenha trabalhos recentes, e são trabalhos que tiveram bastante impacto, que foram muito citados. Então você tem que buscar isso. O Google Acadêmico é uma ferramenta fantástica que te mostra quantas citações cada trabalho que você está pesquisando tem. Então dê preferência a trabalhos que têm maior número de citações, porque eles tiveram mais impacto na literatura. E isso reforça, né, o seu trabalho. Outra questão é citação de textos de círculos acadêmicos restritos. Você cita trabalhos só de uma associação científica, de pesquisadores que fazem parte de uma associação científica, ou só de um determinado país. Você não cita trabalhos internacionais, de outras associações ao longo do mundo. Isso é muito comum também. Às vezes a pessoa cita muito o orientador ou os colegas do orientador, e esquece que existe um mundo inteiro de possibilidades e que você está fazendo um trabalho que ele é universal. Todo trabalho científico ele deve servir a uma comunidade bastante ampla. Então é importante que você dialogue com pessoas que já fizeram coisas em vários lugares, de várias formas, porque senão fica parecendo que o seu trabalho é frágil, porque ele não se abriu a um diálogo mais ampliado. Então isso é fundamental também. Bom, vamos falar um pouquinho agora no final como que você vai citar ao longo do texto. A regra é clara, jovem. Se a citação for literal, se você for copiar exatamente o que um outro trabalho disse, se tiver mais de 3 linhas, você vai ter que deslocar, fazer um recuo, né, no texto e citar aquilo ali com, entre aspas, direitinho, e ainda colocando a página que você retirou aquele trecho. Eu não recomendo que artigos científicos tenham muitas citações dessa forma. Alguns artigos que trabalham com métodos qualitativos, tudo bem. Mas de uma forma geral, se você cita muito literalmente, é como se você perdesse as rédeas do seu trabalho. Porque se você cita muitas vezes muitos trechos literais, quase, ou às vezes você cita muito tempo, numa página inteira, o mesmo autor, por que eu estou fazendo ali no seu trabalho, né? Às vezes era melhor ir direto no autor, então, que você está pegando trechos ali, fragmentos e copiando e colando praticamente no seu trabalho. É sempre recomendável que você cite com as suas palavras, você escreva com suas palavras e você vá citando os autores. Isso em artigo científico. Porque artigo científico ele é curto, ele é tiro curto, eles são 10 páginas, 15 páginas no máximo. Já num TCC, já numa dissertação ou numa tese de doutorado, é muito comum você ver essas citações mais longas. Mas num artigo, tenta evitar, tá bom? Sempre que você tiver uma citação literal que você copiar e tiver menos de 3 linhas, você já coloca direto no corpo do texto, entre aspas, e vai citar também o autor e a página também que você copiou aquilo. Agora, quando você for citar de uma forma que eu recomendo mais, que é escrevendo com suas palavras, essa citação ela vai vir apenas no final do trecho que você escreveu, entre parênteses, o autor e o ano. E aí você não precisa colocar qual página você tirou aquilo. É um tipo de citação muito interessante. E se tiver mais de um autor que fala aquilo que você está descrevendo ali com suas palavras, você pode citar mais de um trabalho no final daquele trecho, que é muito recomendável também, tá bom? Evite citar, por exemplo, colocar uma nota de rodapé com uma citação. As referências elas vão sempre no final, tá? Isso atrapalha um pouco a dinâmica. Não tem sentido você ficar enchendo de nota de rodapé o trabalho
com referências, sendo que no final você tem as referências. E, inclusive, em artigos científicos, eu aconselho também evitar ao máximo nota de rodapé. Tem revista que nem aceita, que ela desestimula ao máximo. Porque é o seguinte, se é importante aquela informação, coloca no corpo do texto. Se ela não é tão relevante assim, a ponto de ficar deslocada, às vezes é melhor você cortar, tá bom? Então, eu recomendo a vocês não utilizarem tanto citações literais, tentar escrever o máximo possível com a palavra de vocês, numa linguagem bem direta. Afinal de contas, a ciência ela não é para você florear tanto do ponto de vista da linguagem, da escrita rebuscada. Você não precisa ser um Machado de Assis para escrever ciência, mas você tem que aprender a escrever de uma forma direta, fácil, de fácil assimilação, porque você tem que transmitir conhecimento. E não fazer um ensaio que tem muito mais característica literária, tá bom? Então, jovem, as citações são fundamentais. Não deixe de citar da forma correta. Fique atento a essas dicas que eu passei aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Tranquilo? Então, um abraço, deixa aí seu comentário que eu faço questão de responder. Tudo de bom para vocês.